Oh, 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 oh. Vamos mostrar para o mundo o que é ser um verdadeiro cristão. Oh, oh, oh. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Seja bem-vindo ao Fazendo Barulho de hoje. É uma grande alegria celebrar hoje como Fazendo Barulho, como Comunidade Shalom, um dos grandes nomes da música católica. Se você não sabe ainda quem é que vai estar aqui hoje, vou deixar a Delny, depois que ela der a boa noite dela, dizer para você, porque é uma pessoa que é digna de toda a nossa reverência, carinho e admiração aqui, com certeza. Vai conversar muito com a gente hoje, né, Delny? Pois é, com certeza nós estamos, minha gente, com nada mais, nada menos que Sueli Façanha, uma das mais belas vozes da música católica, que tem muita história para contar, que tem muita coisa boa para partilhar aqui com a gente. Sueli Façanha também fora dos palcos, no dia a dia. Vamos conhecer mais a intimidade dela hoje, além também de vivermos juntos o nosso momento de adoração, o ápice, adoração ao Santíssimo Sacramento aqui no Fazendo Barulho. E hoje cabe aquela frase clichê que o pessoal gosta de usar por aí, né? Sueli Façanha, como você nunca viu. Você Pois vai é, hoje. Sueli Façanha como você nunca viu. É, como você nunca viu. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Enfim, né? Boa noite, Diego. Boa noite, Delny. Uma alegria estar aqui, viu, com vocês. Pois é, já fazia um tempinho, né, que tava devendo novamente. É verdade. Mas a culpa foi minha, viu? Eita, Convite eu recebi. Eu é que não pude estar presente. Mas que grande alegria ter você conosco Grande aqui presente hoje. de Deus. Sueli está completando 50 anos de vida, né? E é uma vida a ser celebrada mesmo. Muitos de vocês conhecem, com certeza, pelo menos uma música cantada na voz de Sueli Façanha. São 9 CDs? São 11. São 11, não? Então é mais do que eu podia imaginar. São 11 discos gravados, uma discografia vasta e uma história de vida também muito enriquecida pela presença de Deus. A gente vai focar também nesse itinerário, esse itinerário espiritual, humano sobretudo. A gente vai estar falando não só com uma grande artista da música, mas também com uma mãe de 3 filhos, uma esposa, uma missionária consagrada, né? Como comunidade de vida Shalom, enfim, são muitas histórias, né, Delny? A Delny tem muitas curiosidades. Qual é a que vem assim, primeiro assim no seu coração, né, nesse dia? Olha, Sueli, além de querer saber como foi o processo de discernimento, né, da sua vocação, porque desses 50 anos que você comemora, mais da metade já foram vividos dentro da comunidade Shalom. Então, história dentro da comunidade. Isso. E queria saber, Sueli Façanha, como foi o processo de discernimento da sua vocação e qual o segredo de perseverar ao longo de todos esses anos com as dificuldades que existem na vida missionária, que a gente sabe muito bem, né? Pois é, Delny. Eu sou fruto de uma família católica e aos 15 anos eu fiz o meu primeiro encontro de jovens, comecei a me engajar na minha paróquia, mas foi em 86 que, fazendo o seminário de vida no Espírito Santo, no primeiro renascer que a comunidade Shalom organizou aqui em Fortaleza, que eu posso dizer que conheci Jesus de perto e de verdade. E a partir daí, esse engajamento que existia se aprofundou e com o tempo eu comecei a sentir um desejo de consagrar a minha vida a Deus. E a pergunta que ficava era como e onde? E o Senhor colocava assim no meu coração que eu só teria resposta para essas 2 perguntas se eu me determinasse pela minha vida de oração. E aí eu comecei a rezar todos os dias, com frequência, com fidelidade. E aí Deus foi colocando que meu lugar era a comunidade de vida Shalom. Entrei na comunidade de vida Shalom em 1991. Eu já celebro em fevereiro de 2020 30 anos de CV. Meu Deus, Que legal, 30 anos né? na comunidade. Né? Sueli, até esse episódio 86, eu também estava aqui tentando fazer um link. Você estava lá, né, Diego? Eu tinha 1 ano de idade. Vamos revelar aqui. Eu nasci em 85, né? Então, 1 aninho de idade, a Sueli estava lá tendo a experiência dela com Deus e eu estava tendo a experiência com o mundo, né?
com o a mundo, vida. com o leite, com E eu várias no- realidades. E eu no coração de Deus. No coração, a Delny muito no coração de Deus, né? Muitos de nós também. Sueli, como é que era a sua cabeça? Quantos anos você tinha? Você tinha 15 anos, você falou, 15, 16, 15 né? anos no meu primeiro encontro de jovens, Eu mas queria- no seminário, que foi realmente assim um boom, aos 16. 16. Era adolescente. Sim. Você lembra como é que era a sua cabeça até esse momento? O que foi que mudou? O que é que você vislumbrava para o seu futuro? Ah, você queria ser uma médica? Você queria ser... O que é que você pensava Cantora da vida? mesmo. O que é que você lembra desse tempo? Olha, eu cursava o 2º ano do científico, que hoje é o ensino médio. Já faltava um ano para o vestibular. E assim, eu me inclinava mais para a área de humanas. Então, nunca pensei em entrar, assim, em trabalhar com a música. Sempre gostei de cantar, de escutar música. Eu fazia isso em casa, escutando os meus radinhos, né? Que na época a gente usava muito radinho de pilha. Em todo lugar da casa tinha um. Inclusive, eu sempre conto isso, que a música entrou na minha vida dentro de casa, ouvindo, né? Então, quando eu tive 17 anos, eu fiz meu vestibular. E a minha inclinação tendia para me formar e trabalhar com a empresa. Ah, você ia ser uma administradora de empresa. Era o que eu estava cursando na Universidade Estadual do Ceará. Legal. Então a Sueli é de humanas, né? Tem muita mais gente de Olha aí. humanas aqui do que você pode imaginar, viu? Eu também. Delny é de humanas Sou também, mais- né? Sempre tem aquela piadinha, né, com o pessoal de humanas, né? O pessoal de humanas tem que ter aquela veia menos, assim, para raciocínios objetivos é mais lento. Mas isso não é verdade, né? Eu não concordo A com você, Su- não. e até, aliás, a Sueli é um tipo de mulher muito diferente do que os estereótipos dizem por aí, né? Sueli, você vai perceber que Você precisa explicar, porque eu não estou entendendo onde você quer chegar. com Mas isso, a gente não. vai entender, com certeza. Sueli, então você entra na comunidade jovem, ainda, né? 21 anos. 21 anos. Qual foi o primeiro impacto dessa vida missionária? Eu acho que o primeiro impacto... Primeiro, antes do impacto, eu entrei na comunidade porque eu tinha um desejo de pertencer a Deus. Então, eu sempre que converso com jovens que estão em discernimento ou que ingressaram um pouco tempo dentro da comunidade, eu sempre pergunto, você quer fazer o que aqui dentro? Qual é o seu objetivo entrando na comunidade de vida? Porque eu tinha um, e o meu era pertencer a Deus. Então, tudo se tornava um meio para pertencer a Deus. E a comunidade de vida e a consagração era o grande meio por excelência, de viver essa pertença, esse ideal de vida. Né? Então, eu ingressei na comunidade e para buscar isso aí, mas o grande impacto foi no primeiro mês. Porque eu comecei a ver, eu disse, vale, eu saí de casa. Mamãe e papai não estão aqui. Mas era aqui em Fortaleza ainda. Eu entrei, na época não existia o discipulado, não existia o noviciado, na época... Não porque tinha antes missões também fora não, né? Nessa época eu tinha? Tinha uma. Já tinha uma, né? Pacajus, com a Rádio Boa Nova. E todas as pessoas que ingressavam na comunidade iam para Pacajus para o primeiro ano de formação, era assim que a gente chamava. Sim. Primeiro ano de formação. E aí, com 30 dias, eu caí na real, saí de casa, e aí o chão faltou debaixo dos meus pés, né? E agora sou eu e Deus. Então, assim, eu comecei a chorar muito, e assim, foi um momento de purificação, mas que eu precisava passar por aquela tormenta, porque era o corte do cordão umbilical. Sim, você tem irmãos? Eu tenho um irmão só, 4 anos mais novo. Teus pais estranharam essa tua decisão? O meu pai, ele estranhou nos primeiros 10 ou 15 dias. A partir daí Eu pensei que você começou ia a me falar 10 apoiar. a 15 anos. Não, exatamente, porque eu preciso dizer, porque foi um tempo muito pequeno. Foi. Inclusive, ele escreveu uma carta para mim, eu morava em Aracaju na época, e ele disse que, assim, em poucas palavras, admirava a minha decisão, me apoiava e que eu tinha escolhido o caminho certo. Agora, a mamãe já teve mais dificuldade. E ela só foi começar a pensar no assunto de acolher minha decisão a partir do meu terceiro ano e meio, já caminhando para 4. Você falou que morava em Aracaju. Qual foi na cidade que você teve a oportunidade de morar como missionário? Quando eu saí da casa dos meus pais, 1 ano em Pacajus, 2 anos em Aracaju, 3 anos em Salvador. De Salvador passei 2 em Propriá. De Propriá, no estado de Sergipe, eu passei 4 meses em Roma. E aí voltei para Propriá, saindo da missão,
vim para casa mãe, em Fortaleza, passei um tempo, fui passar 1 mês e meio no Rio, voltei para Fortaleza e foi aí que eu já estava namorando, né, com o meu esposo hoje, e terminamos o tempo de namoro, noivamos, casamos e estamos agora, ou melhor, agora não, já há uns bons anos na Diaconia Shalom, que é o governo geral da comunidade. E com certeza você deve ter vivido muitas situações na vida missionária que não estavam tão diretamente ligadas à música. Por exemplo, você foi responsável local. Fui responsável De local, propriar. formadora comunitária, pessoal, acompanhadora vocacional, coordenei Ministério de Música. Que legal. E qual a importância você vê nisso, de experimentar outras facetas da vida missionária que não só a música também? Eu acho que quando a gente entra na comunidade, inclusive, eu fui de uma época onde o fundador foi me deixar na rodoviária, porque naquela época a gente andava muito de Privilégio, ônibus. né? O Privilégio. fundador foi me deixar para partir em missão. E foi ele que me disse, eu estava em Aracaju e estaria indo para Salvador. E ele foi me consultar, né? Qual seria a minha opinião acerca desse discernimento da comunidade. Eu iria ser radialista na Rádio Excelsior da Bahia, lá em Salvador, e ele disse assim, o que você acha disso tudo? Eu disse, eu já coloquei o tal no pescoço, eu não tenho que achar nada. Mande que eu vou. Meu Deus. Legal, né? Gostou, Legal, hein? Ficou gostei. impactada, né? Fiquei impactada, porque às vezes a gente acha, não, por exemplo, se a Eli Façanha canta, ela vai ficar na comunidade até morrer só cantando, mas não. Deus ali. Cante, Cantando cante, Sueli, também. cante, né? Cantando, Ela vai calma, cantar ninguém vai muito parar de hoje cantar. aqui, né? Muitos anos, né, de música também. Mas também que Deus ele vai usando, fazendo também através de outros dons que às vezes a gente nem sabe que tem também, né? Em meio a todo esse itinerário que a gente puxou aqui, fica a dúvida, né? Como é que surgiu essa história de Sueli cantora? Porque Sueli é conhecida como cantora Pois no Brasil é. todo, até fora. E hoje eu me sinto muito à vontade de dizer, eu sou cantora. Você é cantora? Porque quando eu entrei na comunidade, nós não tínhamos uma cultura que permitisse a gente se expressar assim. Até o termo artista, há 30 anos ou mais atrás, não era muito bem visto. O artista é o que trabalha com a arte, né? Mas na comunidade, ou no meio que nós vivíamos, o artista não tinha, assim, boas qualificações. Era aquela pessoa que anda desarrumada, de cabelo assanhado, que lida com o ócio como se fosse o trabalho, entendeu? E não simplesmente aquele que usa a arte como ferramenta de trabalho. Como foi que surgiu isso, Sueli? Você disse que não cantava, você gostava de Não. música. Eu E comecei você- a escutar. Ouvir Começou a música escutar. na casa dos seus pais. E eu cantava ali, né? Você cantava ali na intimidade ali. Exatamente. Cantava no chuveiro, cantava Isso, lavando o balançando na prato, rede, fazendo a Balançando na rede, faxina. como uma boa cearense Faxina balançando eu na só rede. comecei a fazer na comunidade de vida. Ai, foi? Foi. A mamãe reclamava muito de mim. Mas ficou especialista depois, né? Depois sim. E agora como dona de casa, né? E muito criteriosa. Sim, senhor. Eu tô falando quem sabe, né? Mas realmente a gente tem a oportunidade de conviver com os irmãos aí da comunidade, a gente sabe, Sueli é muito criteriosa também na faxina. Pois é, deixa eu te dizer então como é que tudo começou. Quando eu entrei no grupo de jovens, surgiu a necessidade da gente animar a missa. Aí a gente começou a se organizar ali como um ministério de música. Quando a gente fez o seminário, porque quando eu fiz o seminário, fizemos todos do grupo. Então o grupo passou a ser um grupo de renovação carismática. E aí eu comecei a cantar na oração, cantar na missa, e a coisa foi crescendo. Só que em 86, na metade de 86, eu entrei no Ministério de Música Shalom, em agosto. Nós estávamos reunidos no aniversário de uma das pessoas da obra e a gente cantava muito, sentava, fazia uma roda tocando violão. E o Nicodemos Costa virou para mim e disse assim, olha, ela é contralto. Ali foi uma porta, e aí eu já recebi o convite para ingressar no Ministério de Música. Passei 1 ano, e aí depois eu me desliguei do Ministério de Música Shalom porque estava entrando em conflito com as atividades do grupo. E aí, na época, a minha prioridade era o grupo de oração. Mas depois eu deixei o grupo, entrei na comunidade, ou melhor, entrei na obra, retomei o Ministério de Música, as gravações, e a coisa foi caminhando. Até o dia que chegaram para mim e disseram, você está dentro de todas as produções que existem hoje nas edições Shalom. E a gente acha que está na hora de você gravar o seu primeiro disco sozinho. Nossa, e Foi é isso assim. ali, como é que foi assim? Aí veio o Seu Nome é Amor, foi o primeiro filho. Só que gravar um disco não significava iniciar uma missão. Eles me convidaram para gravar um disco. Mas aí a missão veio como consequência. E eu procuro separar o disco da missão.
porque muitos gravaram disco dentro da comunidade e não tiveram missão. Sim. Então, a missão, para mim, parte do coração de Deus. Então, eu estou há 23 anos dando continuidade a essa missão. E aí o disco um vai puxando o outro porque a gente precisa de música nova. O ano do seu nome é Amor é 1997. É, mas o início da missão que eu considero da minha carreira é 18 de outubro de 96, que foi um show de pré-lançamento desse CD. Foi exatamente, foi um jantar show? Foi um jantar show Foi um jantar aqui show. em Fortaleza. Tá ótimo. Exatamente. 97 já era compact disc, já era CD, né? Você Já, pensava que a já era Sueli tinha CD, gravado o LP? exatamente. Você não gravou LP, né? Isso aqui ainda pode, dá tempo. Gravei Tá voltando LP. a moda. Mas eu acho que não vai pegar essa moda, não. Não vai, não? Acho que não. Eu sempre gostei da vitrolazinha. Da vitrola. Acho simpática ela. Pois é. Então, é interessante também dizer que eu morava em Salvador. Eu era missionária em Salvador quando eu recebi esse convite, só que eu era radialista. E quando a gente trabalha com rádio e TV, não pode ficar se ausentando, né? Então, eu fazia um programa na Rádio Excelsior de 1 às 5 da tarde e a comunidade não podia me liberar um mês para gravar um disco. Então, quando eu fui transferida de Salvador para Apropriar, eu fiquei um mês em Fortaleza, gravei o disco e fui para Apropriar.
falando de música, eu tenho muitas curiosidades acerca de música. Eu Consuelo. também tenho. Vamos lá. Olha, primeiro, o que é que não pode faltar na sua playlist? Quais estilos musicais que você mais gosta? Nossa, quando você falou que não pode faltar, eu pensei na mesma hora com tua mão. Olhe, assim, pelo que eu entendo de Deus, do que Deus me pede, eu sempre procurei cantar as músicas no meu repertório. Um cuidado que eu sempre tive foi de não incluir, eu não sei se eu vou conseguir te responder, mas eu nunca optei por incluir música secular dentro do meu repertório. Não simplesmente pela força da minha consagração, mas por entender que esvaziaria, enfraqueceria, mitigaria a força do anúncio, né? E eu me consagrei para falar de Jesus. Então, se eu fosse falar de outras coisas, não fazia sentido, né? Então, na minha vida, eu, Sueli Façanha, nunca quis, nunca desejei. E a única vez que eu fiz isso foi no Réveillon, cantando com os meus 2 filhos, né? Este ano quero paz no meu coração. Foi o único parêntese que eu abri nesses 23 anos. E qual é o estilo musical que você gosta mais de ouvir, assim? Ai, é muito variado. Sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer? Gravar um disco de bossa. Nossa! Gosto de bossa nova. Eu gosto de muitos ritmos, né? Agora, eu acho que o que menos me identifico talvez seja com alguma coisa muito regional, assim, eu não curto muito. Entendi. Para que eu grave. O forrozinho, não? Eu gosto de forró. Dá pra imaginar, E eu era Sueli? muito boa de... Ah, era? Era. Não Mas é aí- mais? Nunca mais Isso não- dancei. isso Nunca mais dancei. Não vai ter desafio hoje, não. Por Pode favor. ficar tranquilo. E se tiver, eu puxo você. Deixa mais esse tipo de desafio que toda vez que o pessoal pede, eu passo mal aqui, porque Pense. não tem Melhor minha pessoa pra coordenação dançar. motora não é aquela assim adequada para a situação. Mas, Sueli, outra curiosidade é que você falou antes, falando da situação em que levou à gravação do seu primeiro CD, você disse que chegaram para você, a gente percebe você presente em todas as ações que as edições têm. Que ações eram essas que tiveram antes do CD? Gravações do Ministério de Música. Porque quando eu retornei para o Ministério de Música, eu gravei o Obra Nova, o Amarte Mais, Cantai a Deus com Alegria 94, 95. E onde eu estivesse, mandavam uma passagem para eu vir para Fortaleza para gravar. Que eram Os discos da Comunidade Shalom. da Comunidade Shalom. E foram vários. O CD Natal, 15 anos, todos os CDs, digamos assim, que contavam com a participação dos cantores da comunidade da época, eu estava junto. E falar em comunidade e cantores, lembrei aqui de uma coisa que para mim é assim, algo que... não sei se eu posso dizer que eu me envaideço disso, mas que eu me alegro e agradeço a Deus. De ter cantado com praticamente todas as gerações de cantores da comunidade, né? E ainda alguns que virão. Porque eu acredito, assim, inclusive eu partilhei alguns dias atrás, que eu me reconheço um vaso de argila e sei que dentro de mim tem um grande tesouro. E esse tesouro age através desse vaso de argila na vida das pessoas. Então, é tão belo ver Deus agir através da minha pequenez que eu digo para Deus, enquanto força eu tiver, eu quero continuar na estrada. E Des- que... Perdão. Dessas gravações que você fez, qual foi a primeira? A primeiríssima. Nossa, eu acho que A primeira você foi... interpretou. A primeira música, uma das primeiras, eu não sei se foi a primeira, mas foi Só Pra Em Mim, Senhor, e Amarte Mais. Foi no disco... Amarte Mais, se eu não No me disco engano. Amarte Mais, né? Se eu não me engano. Só Pra Em Mim, Senhor, se eu não me engano, estava nesse disco também. Isso aí em cassete, né? Eu me lembro desse cassete. Não, LP, bolachão. LP e cassete, bolachão. Sabia que tinha um LP na história aí? Eu tava memorizando esse negócio do LP. Peraí, Pode falar. tem outra coisa mais Tem. antiga. Em 1987, porque eu disse que tinha entrado no Ministério de Música Shalom em 86, em agosto. Foi um ano. E aí a gente passa pelo Renascer. Então eu participei da gravação do segundo cassete do Renascer. Aleluia, lau, lau. E aí eu cantei essa música e participei das outras como coro. Direção tá aqui dizendo alguma coisa sobre uma gravação com grão de trigo aí. Salmo Você fez? 140. Verdade. Ah, Esse anjo tá bem informado. tá. Esse anjo aqui Tá bem informado. Olha só, com a comunidade Grão de Trigo, que na época se chamava Grupo Grão de Trigo,
O que aconteceu? Tudo começou quando o Grupo Emanuel, do qual eu fazia parte, fomos lançar uma fita cassete nossa, lá da paróquia Nossa Senhora da Glória, onde tudo começou, a minha história com Deus. Nós convidamos os grupos e as comunidades católicas da época, porque a gente vivia junto. A comunidade de Recado ia fazer uma coisa, todo mundo ia. A comunidade de Shalom ia realizar alguma coisa, todo mundo ia. Então, nós também chamamos. E aí foi o pessoal da comunidade de Grão de Trigo e vi uma das músicas lá, que é o Salmo 140, que eu gravei nessa fita. E um belo dia me chamaram para fazer uma convivência lá com eles. Quando eu entro na sala, eu vejo uma relação de músicas que eles estavam discernindo para o primeiro LP deles, que chamava Vida Nova. E lá na lousa, no quadro que é verde, hoje é quadro negro, né, mas é quadro verde, tinha escrito Salmo 140. Eu perguntei, o que é que minha música está fazendo aqui? E ele disse, não, é que a gente quer gravar essa música. Sério? E aí me convidaram para gravar essa música. Então, Salmo 140 foi a primeira gravação profissional que eu fiz. Em estúdio, uma coisa assim. Nossa. Sueli é só cantora ou compositora também? Cantora. Cantora? Eu tenho o Salmo 140, que é minha. Tem a música Salmo 72, que eu dividi com uma irmã de grupo de oração da época dos primeiros anos, que é a Wilma, do Grupo Emanuel. E outra composição que eu faço são os Salmos da Missa. Mas eu não me identifico como compositora. Eu preciso dos meus irmãos, das pérolas deles para cantar. Inclusive, as mais belas pérolas da comunidade que me deu foi Nicodemos Costa. Sim. E você também lançou um CD em italiano, né? Isso. Em outros idiomas. Há vídeos também de você cantando nos Estados Unidos e tudo mais. Como é essa dimensão internacional da sua missão? Pois é, eu já fui em missão algumas vezes para os Estados Unidos, para a Itália. Participei da Jornada Mundial da Juventude em Colônia, na Alemanha. E antes de sair de casa, eu peguei... Quer saber de uma coisa? Vou levar todos os meus playbacks, que vai que aparece uma brecha, eu tô com minha banda debaixo do braço. Então, e de fato surgiu. Hoje a gente vive as Jornadas Mundiais da Juventude com uma estrutura, uma organização incríveis, mas antigamente isso não existia. E aí a gente ficava como que lá na jornada batendo de porta em porta para ter uma brechinha aí para a comunidade Shalom cantar. E como nós nem sempre estávamos preparados, quem ia? Sueli Façanha, os seus playbacks. Nossa! Então foi bom demais. Inclusive você cantou também na Jornada Mundial da Juventude 2013, no ofertório. Isso, eu participei do CD da Jornada Mundial da Juventude e cantei na missa da vigília com Papa Francisco, no seu primeiro ano de pontificado. Então foram assim experiências muito ricas. Qual a maior alegria nesse tempo todo de missão até hoje? De missão especificamente, é sempre receber os testemunhos. Porque eu sempre entendi, ou melhor, até um determinado momento desses 23 anos de missão, eu entendia que a minha vida era útil para as pessoas e que eu tinha uma obrigação para com elas. E isso me fazia dar o melhor de mim e estar sempre disponível para a missão. Mas chegou um tempo que eu entendi que do jeito que as pessoas expressavam que precisavam da minha música, ou seja, que precisavam que eu continuasse firme na missão, eu comecei a entender que eu precisava delas, das pessoas. Por quê? Porque eu comecei a viver certas provações que muitas vezes eu caía no desânimo, coisa que a vida traz. Sim, e que todo mundo passa. E às vezes, quando a gente é submetido a longos anos ou longos períodos de prova, às vezes a cabeça não anda bem, a gente não enxerga um palmo do nariz. E quando viam pessoas, nunca deixo de cantar, Deus fez isso e isso na minha vida, eu comecei a ver que não apenas eu era útil para essas pessoas, mas essas pessoas e esses testemunhos eram meus combustíveis. Então eu precisava continuar a cantar. Muitas vezes quis chutar o balde e disse, já pensou em desistir? Hã? Já pensou em desistir? Já pensou em desistir? Já. Mas desisti em meio a essas duras provas. Todas as vezes eu só pensei, eu nunca dei um passo.
porque Deus mandava gente de tudo que é lado, de tudo que é forma. Na época não tinha rede social, mas vinha por e-mail, vinha por telefone, vinha gente no meio da rua, vinha gente nos encontros da comunidade, me abraçava, contava um testemunho, diga, prossiga, prossiga, prossiga. Isso acontece até hoje. Inclusive, até há provas, digamos assim, que Deus permitiu que eu vivesse, que vieram de fora para dentro, porque algumas provas é de dentro para fora, outras são de fora para dentro. Então, nessas também, Deus mandava pessoas para me dizer, siga em frente. E eu entendo que é Deus dizendo, não é hora de parar. Me chamou a atenção porque na hora que eu perguntei o que não podia faltar na sua playlist foi Com Tua Mão. Com Tua Mão, entra um pouco nesse âmbito das provações na sua vida. Por que marca você essa música? Olha, Com Tua Mão, a primeira coisa que marca é o fato de eu ver a ação de Deus na vida das pessoas. Só que nesse tempo que eu falei, que assim, parecia, sabe aquela nuvenzinha de chuva que você anda e para onde você anda ela vai junto? Né? Eu passei 7 anos com uma nuvenzinha nublada em cima da minha cabeça. Então, o que vinha no meu coração eu já cantei muito isso para as pessoas, mas hoje eu estou sendo questionada se de fato eu acredito que a minha vida está nas mãos de Deus e que eu vou correr e até voar. E isso foi tão bom, porque no meio a momentos difíceis, Deus me dava sempre uma luz. Dizer, venha por aqui, venha por aqui. Então, a música Com Tua Mão também foi útil para mim, para me fazer permanecer firme. Então, realmente, assim, é algo que não pode faltar. E Com Tua Mão foi gravado no ano 2000. Nós estamos já chegando em 2020 e Com Tua Mão está comigo em todos os shows. E a única vez que eu tirei, eu fui tão bombardeada, graças a Deus não tinha rede social nessa época. Porque senão ainda mais, né? Ainda mais. E aí eu disse, bem, ela vai ter que me acompanhar por onde eu for. Muito legal esse feedback do público, né? Sempre reagindo quase que imediatamente, né? Sim. Um termômetro muito legal. Nós estamos juntos. A gente está no palco porque tem que estar. Mas é todo mundo na mesma estrada. É verdade. A gente acaba vivendo... A dor do artista estar no palco é a mesma daquele que está escutando ali. Verdade. É muito legal essa dinâmica. Mas é claro que Sueli, ela veio para cá para cantar, né? Ela veio para cá para conversar com a gente. Mas se ela não viesse aqui conversasse e não cantasse... Pois é. Ela podia até vir só cantar. Verdade. Mas ela vir não cantar... Aí não dá certo, não. Não cantar muito, né? Não cantar muito. Então, vamos ficar com Sueli Façanha. Com tua mão, meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Eu só iria fraquejar,
vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se o teu amor me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiada em ti. E aí, que tipo de conteúdo tem entrado na sua casa? Nós queremos oferecer para você um conteúdo de uma experiência profunda com Deus que vai trazer os valores do Evangelho, os valores da família para dentro da sua casa, para os seus familiares. Por isso nós queremos te convidar a entrar nesse site aqui, videocomshalom.org, e a plataforma de vídeo da comunidade Shalom, onde você vai poder assistir quantas vezes e onde quiser os cursos, as pregações dos eventos da comunidade Shalom. Olha, tem conteúdo do Congresso de Jovens Shalom, agora de 2019, tem Congresso das Famílias 2018, 2019. Que tal, gente, ter esse conteúdo que vai fazer a diferença na sua casa? Nós temos a assinatura mensal, semestral e anual com descontos maravilhosos para você, além também de você poder adquirir um curso específico. Por isso, não perde tempo, acesse agora videocomshalom.org.